Esdras 1. O decreto de Ciro e o retorno dos judeus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E que todo o sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Os tesouros do templo são restituídos. Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam ao templo do Senhor e que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém, e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que Mitredate, o tesoureiro, os retirasse, e este os entregou contados a Sesbazar, chefe de Judá. O total deles foi este: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. A lista dos que voltaram com Zorobabel. Esta é a lista dos homens exilados da província que voltaram do cativeiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, os que tinha levado para a Babilônia e agora voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Eles vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Relaias, Mardoqueu, Bilsa, Bispar, Bigvai, Reum e Bana. A lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ará, 775. Os descendentes de Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.812, os descendentes de Elão, 1.254, os descendentes de Saltu, 945, os descendentes de Sacaí, 760, os descendentes de Bani, 642, os descendentes de Bebai, 623, os descendentes de Asgad, 1222, os descendentes de Adonissão, 666, os descendentes de Bigvai, 2056, os descendentes de Adim, 454, os descendentes de Ater, de Ezequias, 998, os descendentes de Bezai, 323, os descendentes de Jorá, 112, os descendentes de Hassum, 223, os descendentes de Gibar, 95, os descendentes de Belém, 123,
Os homens de Netofate, 53. Os homens de Anotote, 128. Os descendentes de Asmavete, 42. Os descendentes de Kiriate-Jearim, de Sefira e de Berote, 743. Os descendentes de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os descendentes de Nebo, 52. Os descendentes de Magbis, 156. Os descendentes do outro Elão, 1254. Os descendentes de Harim, 320. Os descendentes de Lod, de Hadid e de Ono, 725. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Senaã, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os descendentes de Imer, 1052. Os descendentes de Passur, 1247. Os descendentes de Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, dos descendentes de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os descendentes dos porteiros, os descendentes de Salum, de Ater, os de Talmon, de Acube, de Ratita, de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, os descendentes de Queros, de Sia, de Padão, os descendentes de Lebana, de Hagaba, de Acube, os descendentes de Hagabe, de Sanlai, de Hanan, os descendentes de Gideel, de Gar, de Reias, os descendentes de Rezim, de Necodá, de Gazão, os descendentes de Uzá, de Passeia, de Bessai, os descendentes de Asnã, de Meunim, de Nefusim, os descendentes de Rabebuque, de Racufá, de Rahur, os descendentes de Baslute, de Média, de Harsa, os descendentes de Barcos, de Cícera, de Tamã, os descendentes de Nécia e de Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, de Soferete, de Peruda, os descendentes de Jalá, de Darcon, de Gidel, os descendentes de Cefatias, de Ratil, de Poquerete, Razebaim e de Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão foram 392. Esses foram os que voltaram das cidades de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querube, de Adã e de Imer. Mas não puderam provar que as suas famílias descendiam de Israel. Os descendentes de Delaias, Tobias e Necodá, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaias, Racós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Estes procuraram o seu registro entre os registros de famílias, mas não o encontraram. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total de todo este grupo chegou a 42.360 homens.
além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram ao templo do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra 61.000 daricos, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas, os cantores, os porteiros e os servos do templo, bem como os demais israelitas, se estabeleceram nas suas cidades. Pessoal, se não der para vocês entenderem a minha voz, porque eu estou gripada, vocês dão um pause no vídeo e tentam ler. É o capítulo 2 de Esdras, ok? Muito obrigada.